Alô? Graça e paz, Igreja de Cristo Jesus. Quantos estão alegres nessa noite? Amém. Eu sinto uma força do Senhor neste lugar. Não sei se vocês sentem, mas eu sinto uma força muito grande dele aqui. Podem se sentar? Fique à vontade. O meu desejo é que nessa noite o Senhor possa falar conosco. E a palavra que Ele colocou no meu coração é uma palavra muito simples. Eu orei, eu busquei, eu perguntava, Senhor, mas é isso mesmo? E Ele me confirmava o tempo todo que sim. E eu quero, então, trazer algo simples, mas que o Senhor possa ministrar na sua vida, ministrar no teu coração, naquilo que for necessário. Porque eu tenho entendido que Deus, Ele trabalha constantemente. E tem algumas coisas que são sempre o tempo todo falado para nós. Esses dias eu estava estudando para preparar uma aula. E o processo que eu estava falando era de produção de fármacos, cristais de fármacos. E eu olhando lá, eu vi que os sais, eles, quando nós produzimos ele, a gente faz isso em laboratório, você aquece e depois você deixa ele esfriar sozinho, de uma forma bem lenta. E quando nós fazemos isso, os cristais, eles vão se formando de forma igualzinho, de forma perfeita. Se nós acelerarmos aquele processo, os cristais, eles se formam de maneira desigual. Eles não têm o mesmo formato. E sabe o que isso provoca? Baixa resistência. Ele não resiste quando nós vamos comprimir para fazer o comprimido. Ele não resiste quando nós vamos produzir um shampoo. E quando eu estudei aquilo, e veio na minha mente a palavra onde Deus nos diz que precisamos ser sal. E aí eu entendi, sal, ele tem 3 funções. Falando, é claro, da minha área, 3 funções. A primeira é conservar. Nós usamos para conservar. Você vai lá, adiciona, uma das formas mais antigas, você adicionava, né, produção do charque, e deixava ele no sol. Então, ele conserva aquilo que é bom, ele não deixa aquilo que é ruim, as bactérias crescerem, ele não deixa. Outra função do sal é realçar o sabor. Tanto é que, se você olhar nos alimentos, tem o glutamato monossódico, que é um sal, e ele é o que dá o sabor gostoso para a comida. E outra função do sal é, se você adicionar ele em água, ele vai produzir energia. Se você adicionar ele em água, fora da água, não. E Deus falou no meu coração, se você estiver na minha água, você vai ter forças. Você vai ter forças e energia para ir adiante. Fora da água não tem como. Não acelere aquilo que eu tenho na sua vida, não acelere aquilo que Deus tem na sua vida. Deixe os cristais serem formados de forma perfeitas e iguais. O processo é demorado, mas vale a pena. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Respeite o tempo dele. Amém? E o que Deus colocou no meu coração nessa noite é para dizer a mim e a você que Ele não desiste de mim e nem de você, e que nós temos que descansar o nosso coração. Temos que olhar apenas para Ele. Não para aquilo que estamos vivendo ou que se passa no nosso dia a dia. Porque, irmãos, é claro que existiu um crescimento da nossa sociedade, tecnologias, o homem ele tem desfrutado de coisas que há muito tempo não desfrutou. Tem havido um aumento na expectativa de vida. Mas mesmo assim, nós temos visto uma humanidade doente, uma humanidade que não sabe desfrutar daquilo que Deus reservou para si, uma autodestruição,
notícias, pesos, enfados, cansaços. E isso nos atinge, porque somos humanos, só santos. Santos que estão na glória, e Deus que estão livres disso aqui. Só que, embora tudo isso tenha acontecido, eu queria dizer a você que Deus não mudou. Ele ainda é completo. E Ele é perfeito. As circunstâncias mudam. As situações mudam, mas o nosso Deus não muda. E há alguns tempos atrás, eu tenho convivido com pessoas e elas têm me dito como eu me sinto cansada, como eu me sinto sem direção, como eu não sei o que fazer, eu ainda não entendi. E às vezes você diz assim, ó, Deus tem um plano para você, mas qual? Ele tem que falar com você, busca. E a pessoa não tem força nem para buscar. Ela não tem condições físicas, mentais, espirituais, nem de tentar falar com o Pai. E às vezes a própria pessoa desistiu dela. Mas Deus tem insistido no meu coração. Eu não desisto de ninguém. Ele não desiste de ninguém e Ele não se cansa. Se você abrir Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz lá que Deus não se cansa, nem se fadiga. O cansar e o fadigar é do homem, mas Deus não. Nós pensamos que acabou, mas Ele não. Ele trabalha, Ele vai onde nós vamos. Se nós nos escondemos, Ele nos acha. E o que Deus quer nessa noite, talvez, seja nos fortalecer mais ainda. Eu não sei porquê, mas Ele quer nos fortalecer muito mais. A força dEle tem que vir sobre nós muito mais. Nós precisamos, dia após dia, nos revestir da água da vida, para que nós tenhamos energia, possamos dar sabor e possamos realçar aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, na nossa família, na nossa vida e na vida dos homens. Que nós caminhamos. E tentando ver quais eram as causas, os motivos do cansaço, do desânimo, eu comecei a meditar e eu vi algumas situações. O primeiro, talvez é o excesso de obrigações, o excesso de trabalho. Acho que nós, que somos mulheres e homens casados, temos um pouco mais de responsabilidade. Talvez nós experimentemos isso de uma forma mais direta. Quantas vezes no nosso dia a dia, você levanta e fala, dormi, não descansei, estou cansada. É um cansaço que você sente, mas ali a obrigação está ali, você precisa cumprir, você precisa ir trabalhar, você tem filho para cuidar, você marido tem que ir para o trabalho, tem que planejar, tem que pensar. Esse é um cansaço que nós temos. Alguns momentos isso é normal na vida, mas temos também que ter um pouco de sabedoria e saber quando parar em alguns momentos. Mas a ciência diz que se você dormir bem, você vai se renovar. E uma boa noite de sono faz isso mesmo. Mas nós temos esse excesso de obrigações, traz sobre nós um cansaço. O outro é as frustrações, abandonos, exclusões, tribulações que passamos, às vezes em excesso. Uma situação que parece que você não vê o fim, que parece que há muitos anos você luta e está do mesmo jeito. Quantas vezes, né, nós nos frustramos porque planejamos, pensamos, não buscamos a direção de Deus, vamos, e quando parece que aquilo vai acontecer, vem uma novidade diferente. O excesso de frustração, se você não estiver ligado em Cristo, vai trazer cansaço sobre você. As escolhas erradas nos fazem sentir frustrados. E outro
Outra causa que eu percebo que deixa as pessoas muito aflitas, muito desanimadas, cansadas, é quando nós damos ouvidos a notícias, a conversas que não edificam, que não trazem a essência de Deus, que não traz vida. Ficar olhando, né, ouvindo notícias de coisas ruins lá fora. Você passa o dia inteiro se alimentando daquilo. E quando você vai para a presença de Deus, observe, irmão, se você fizer isso, você já vai com medo, você vai, ó Pai, olha, está acontecendo isso e isso, e eu estou com medo, eu não sei o que fazer. E você vai falando, e dificilmente você vai ouvir a voz do Senhor naquele dia. Porque você está tão carregado daquilo que não é, que é como se você saísse dali e pensasse assim, nossa, minha oração parece que hoje não passou do céu. Não passou do teto, perdão. Esse excesso de informações que não são vida vai te enfraquecer. Vigie, irmãos. Dê o seu ouvido ao Espírito Santo. Não estou dizendo para você ficar alheio àquilo que acontece, porque nós cristãos temos que ser inteligentes, sábios e analisar. Mas não passe o dia inteiro. Eu vejo pessoas, há umas semanas atrás, uma mulher me disse, eu chego aqui no meu trabalho, era numa consulta, uma secretária, e eu olho todos os jornais, eu sei todas as notícias, quem morreu, quem foi assaltado, e eu fiquei olhando, e na outra semana ela me falando que toma remédio para ansiedade, que toma remédio para outros problemas que ela relatou. E naquele momento eu pensei, meu Deus, essa pessoa desde o início da manhã, olha o que ela tem comido. Ela tem se alimentado de algo que não tem dado força a ela, e sim a deixado decepcionada, cansada, frustrada, fadigada. Vamos olhar para aquilo que acontece, mas vamos fixar primeiro na essência de onde nós nascemos, de onde nós somos criados, para onde nós fomos chamados e para onde nós estamos caminhando, que é para a presença de Deus. O que vale é aquilo que está aqui nessa palavra. Se alimente dela, filtre, comece a se programar para dar ouvidos e colocar no seu coração só aquilo que edifica. E aquilo que não, ore, porque nós não podemos fazer grandes coisas, mas Cristo pode. Ele pode converter uma situação, uma nação. Uma vez eu li um livro que dizia, se não me engano, na Colômbia, um país onde começaram a orar. Era um país onde existia muita morte, muita briga. E o que Deus fez? Aquele povo começou a interceder, que os bares das cidades fecharam todos, e todos viraram uma igreja. E aquela nação, aquele local, teve um mudar de direção. Mas por quê? Porque não deram mais ouvidos àquela realidade. Deram ouvidos àquilo que o Senhor tinha colocado no coração deles. E eu digo isso para vocês porque eu já vivi isso na pele. Uma vez, algo que até hoje eu fico muito pensativa, porque eu já tentei contato com essa pessoa e eu não consigo. Eu me lembro que Deus tinha falado comigo num sonho a respeito de uma pessoa que era comum a nós. E nesse sonho, Deus falava assim, essa pessoa, falou o nome dela, ela vai receber algo muito, muito grande. Só que no meu sonho, eu olhava, era uma enchente, tinha uma água muito suja. E Deus falava só isso, ela vai receber algo muito grande. E depois de um certo tempo, eu fiquei sabendo que ela recebeu exatamente aquilo que Deus tinha me falado. E passados-se alguns outros meses, uma amiga comum ligou e me contou a história. Só que eu já sabia. E eu falei para ela falou, mas nós temos... Sabe o que acontece? Ela conseguiu, mas não foi de uma forma lícita, foi de uma forma ilícita. E nós temos que fazer alguma coisa. E naquele momento eu falei, o nome dela é Ana Paula. Ana Paula, eu não posso fazer nada, eu vou entregar nas mãos de Deus. Foi a última vez que eu falei com aquela mulher. Depois de uns dias eu mandei mensagem, ela não me respondia mais. E
procurando por ela, eu fiquei sabendo que por causa daquele motivo, a revolta dela foi tão grande que ela entrou em uma depressão profunda. Ela abandonou tudo aqui e foi embora. Só me disseram que ela foi embora para uma cidade aqui do interior, mas nunca mais eu consegui falar com ela. E às vezes as pessoas que conseguiram diziam para mim, ela está em depressão mesmo. Ela, por aquilo que aconteceu, ela ficou tão abatida, tão enfraquecida, que ela não conseguiu se levantar. E eu fiquei um pouco revoltada com aquilo. E num dia eu estava na célula, talvez a Sara vai se lembrar. Estava numa célula, a Sara também estava, com aquilo no meu coração. E engraçado como Deus usa as pessoas que você nem imagina. A dinâmica estava com uma menina, que era uma menina, hoje já é uma moça, a Maria Eduarda, filha da Janaína. E ela falou assim, a dinâmica hoje é simples, Deus só me pediu para fazer isso. Cortou uns versículos, colocou num pote, falou, tira, porque o que sair aí é que Deus tem para você. E olha o que Deus falou comigo naquela célula. Eu fiquei a célula inteira muda. Salmos, abre comigo, Salmos 37. Salmos 37. Eu nunca tirei esse papel que eu recebi na célula daqui, ó. Está aqui. Sua resposta está em Salmos 37, 7. Está escrito assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te aborreças por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa daquele que trama o mal. Essa palavra curou meu coração naquela hora. E olha que coisa que eu fico admirada. Eu falo, Senhor, como podem não crer? Essa minha Bíblia ela tem 1423 páginas. Quantos versículos tem aqui? E o Senhor escolheu um que era o que eu precisava ouvir. Um que me curou. A probabilidade, a estatística de isso acontecer, ela não existe. Se você for olhar, ela é zero. Mas para Deus não existe estatística zero. Ele sabe o que está aí no seu coração. Ele sabe o que te aflige. Ele sabe o que te deixa preocupado. Ele sabe o que precisa ser transformado aí dentro. Ele sabe o que você precisa para que a força dele entre dentro de você. Então, queridos, não se aborreça, não dê ouvidos. Às vezes vai vir, sim, situações para te abater, para te desanimar. Mas Deus vai aonde você estiver. Onde você estiver, Ele vai falar com você. E Ele vai lá para tratar aquilo que é necessário. Existem alguns tipos de desânimo, cansaço, que é o físico. Esse físico, às vezes, é por falta de algum alimento, falta de exercício, falta de dormir bem, falta de você descansar, o seu físico mesmo. Existe um outro que é o mental. Esse afeta o humor, traz irritabilidade, dores no corpo, dificuldades para dormir, angústias, tristeza. E normalmente, observa, você começa a sentir esse desgaste mental quando o seu físico está sobrecarregado. Quando ele está num nível onde você está forçando ele, você começa a sentir isso. Você fica irritada com qualquer situação, um trânsito. As pessoas começam a reclamar, no momento o Espírito Santo fala, não reclame, só ouça. Daqui a pouco você já está embalado, está na conversa. Esse é um tipo de cansaço. E o outro é o espiritual, que para mim é o mais preocupante. Porque se o espiritual não estiver bem, a situação dos outros dois são muito mais difíceis. Se você não resolve o espiritual, dificilmente você resolve o mental. Dificilmente você resolve o físico. O cansaço espiritual, ele é uma soma, uma consequência de todos eles.
Eu não sei, mas eu creio que você já experimentou, sim. Aquele momento onde você fala, estou cansada da vida. Eu não tenho jeito. Eu já fiz coisas que para mim, só a morte. O que me marcou muito foi um dia que eu e o Hugo estavam vindo aqui, e nós encontramos o André, marido da Patrícia, aqui no portão, e essa foi a palavra que ele disse. Ele cumprimentou o Hugo e falou, Hugo falou, vamos para a igreja? Ele falou, não, para mim não tem jeito não, nem Deus dá jeito em mim. E olha onde ele está hoje. Deus dá jeito em você. Deus dá jeito numa coisa pequena ou numa coisa grande. Independente da sua situação, do que você fez, Deus dá jeito em você. Queira, deseje, se lance, se entregue. Deixa Deus quebrar as correntes, deixa Deus quebrar seu orgulho, deixa Deus quebrar a sua pequenez. É na improbabilidade que Ele trabalha. É naquilo que você não vai mais, que Ele faz um trabalho extraordinário. Não desista. Eu já pensei em desistir de mim. Eu já pensei. Porque nós somos falhos, irmãos. Aqui nesse altar, os homens de Deus dizem, nós temos que ir todo dia à presença do Senhor, pedir perdão, pedir misericórdia e graça, porque Ele te dá. Nós temos todos os dias que ir mais e mais e mais e mais à fonte, à água da vida. Venha, ouça, se entregue, dê ouvidos. Não é à toa, não são homens, é profetas de Deus falando para você. Não resista, se entrega. Está chegando um momento que essa igreja ela vai cada dia mais ser afundada no Espírito Santo. Porque as promessas de Deus são grandes. São grandes. E Deus tem falado ao meu coração e vai falar ao seu também. Há um tempo, eu tinha que fazer uma prova, e eu coloquei o Huguinho, dei comida a Heloísa e levei para a casa da minha mãe. E o Hugo estava lá, se preparando também para fazer alguma coisa, eu não lembro o que era. E eu entrei no banheiro, e eu só lembro que eu disse, Deus, como que eu vou fazer essa prova? Eu estou com cansaço mental, eu não consigo pensar em nada. Eu sentei e falei isso. E naquele momento, Deus falou para mim assim, você cuida de 3. E os seus pastores que cuidam de milhares? Você já imaginou como eles estão? Essa palavra curou meu coração. Pense mais. Pense mais, irmãos. Deus quer te curar. Porque Ele quer também que você seja instrumento para abençoar os nossos pastores. Ele tem permitido que nós passemos por esse desgaste para entender o que passa ali. Às vezes nós queremos muito, fazemos pouco. Me perdoe, não era a palavra que eu queria estar falando. Não deixe que a falta de perdão, a falta de cura, as decepções, as feridas na sua alma, te desanimem. Só há uma maneira, indo ao Senhor. A cura só vai acontecer se você se relacionar de uma forma profunda com Deus. Para chegar no profundo, é preciso começar. Se nós não começarmos, nós não vamos para o profundo. Tem uma passagem, eu não sei qual é, onde Deus manda um profeta, ele mostra um rio, e ele manda esse profeta ir entrando, e por um momento, essa água bate nos pés, e ele vai chamando, e a água bate no tornozelo, e ele vai chamando, a água bate na cintura, e ele vai chamando, e o profeta perde o controle da vida, daquele local. E Deus é assim. Ele não vai te jogar no meio do rio, Ele primeiramente vai pedir para você entrar onde a água bate no seu pé, e você vai entrando, entrando,
e Ele vai te chamando, e Ele vai te chamando. Eu peço que o Espírito Santo, nesses dias, te chame para mais perto dEle. Que Ele te incomode a orar, a falar, a se lançar. Que Ele te mostre onde você precisa ser curado. Vamos pedir ao Senhor que nos amadureça nele. Que nos faça sermos fiéis, constantes. Sabe por quê? Não dá mais tempo. Não temos mais condições. Precisamos ser restaurados pelo Pai. Porque Ele tem algo muito grande para fazer. E a entrega só vai acontecer se o exército for forte. Se o exército for treinado. Se o exército estiver preparado. Porque eu não sei muito, mas eu tenho observado. Quando alguém liga para o Hugo, tem que fazer tal lugar agora. Eu não vejo, ele não pode. Nem para mim ele fala, não quero ir, porque ele não pode, ele tem que ir. Mas ele foi treinado para isso. Ele colocou dentro dele isso. Seja assim também com o Pai. Coloque dentro de você isso. Muitas vezes nós achamos que, por sermos cristãos, não vamos passar por momentos de desânimo. Mas a Bíblia tem sim homens que passaram por alguns momentos. Alguns dizem que foi depressão, mas quando eu leio eu não vejo dessa forma. Me perdoe se tem alguém aqui que é formado. Mas eu não consigo enxergar em Moisés, em Jonas, em Elias depressão. Eu consigo enxergar nele um desgaste espiritual e um desânimo momentâneo por alguma situação. E Moisés, ele passou por isso. O povo reclamava demais, pedia demais. Ele estava sobrecarregado. E um dia ele vai até Deus. E ele diz assim, Pai, Deus, para mim já chega, eu prefiro morrer. Está demais. E ele diz, esse povo só reclama. E se você for ler mais para frente, sabe o que Deus diz para ele? Moisés, passa na frente desse povo. Foi isso que Deus disse para ele. Deus disse, Moisés, passa na frente desse problema, passa na frente dessas reclamações, passa na frente dessas dificuldades. Vá adiante, deixa o povo para trás. E o que Deus estava fazendo com ele era preparando ele para uma batalha. E nesse caminhar, Deus separou homens para estar ali. Arão, eu esqueci o nome dos outros, mas Arão, se não me engano, Caleb. E mais um, é aquele momento onde tem a batalha, e Moisés estende a mão, e por um momento ele se cansa, e esses homens, sem Moisés falar nada, vai até lá, coloca uma pedra, senta Moisés e segura as mãos deles. Mas se Moisés não tivesse falado, feito o que Deus tinha dito, vá na frente, passa na frente, não deu ouvido, ele não tinha cumprido aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Ele pediu para morrer, mas Deus preparou ele para ir mais além. Jonas também, depois que o povo se arrepende, ele diz de novo para Deus, Deus pergunta, por que você está aborrecido com essa cara, Jonas? E ele falou, eu sabia que o Senhor era bom e ia se arrepender, agora eu prefiro morrer, para mim é melhor morrer do que viver. E Deus trata ele. Deus coloca uma árvore que não tem raiz e ela morre, mostrando que não adianta ter raiz se não estiver ligado na fonte, na água da vida. E o outro homem, que é muito dito, Elias, eu queria falar pequenas coisas, 2 coisas de Elias, porque vou caminhar já para o fim, eu não sei se já passou meu tempo, pastor. 10. Lá em 1 Reis, 1 Reis 19, Elias, o nome de Elias significa só o Senhor é Deus. E Elias chega um momento onde ele se cansa do povo estar adorando outros deuses, ele não se conforma com aquilo.
Porque o nome dele dizia, só o Senhor é Deus. Ele tinha dentro dele aquilo, só o Senhor é Deus. Então ele convoca os profetas, o povo, chama para aquele desafio que nós conhecemos, propõe o altar, pede lá o cordeiro, o povo ora, Baal não responde, os profetas oram, Baal não responde. Elias então prepara o altar, ora, e Deus derrama fogo, consome o novilho, a lenha, a terra, as pedras e até a água que tinha sido lançado. E fica claro, aquele povo se prostra, adora. E Elias, então, sobe para o Monte Carmelo, lá no pico do monte, e ora. E ele disse assim, para o discípulo, né, dele, olha, e o homem olha, tem nuvem? Não tem. Olha de novo, 7 vezes, ele vê uma nuvem pequena, uma coisa tão pequena, mas a fé dele é tão grande que ele diz, vá lá, manda, acabe e rápido, porque a chuva vai descer. Enquanto Elias foi confrontado com relação a Deus, ele resistiu. Porque ele sabia quem era Deus. Ele era o único profeta que tinha sobrevivido. Os outros todos tinham sido mortos à espada. Mas quando Jezabel toca na identidade dele, diz assim, o que aconteceu? Morreram todos, até o final dessa noite, né, desse dia, eu vou fazer isso com você, você vai estar morto. Quando falou que ia tirar a vida dele, quando não falou do Deus que ele servia, ele sentiu medo. Ele enfraqueceu. E ele foge. Naquele momento eu creio que veio sobre ele um desgaste espiritual, um desânimo. Ele não estava depressivo. Então ele foge, ele vai para um local, deita, dorme. Ele tinha desistido. Ele pede a morte antes disso. Ele fala, não sou melhor que meus pais, eu quero morrer. E ele foge. Foge de Deus, foge de Jezabel, com medo. Só que Deus não fugiu dele. Deus foi até ele. Deus podia ter dito assim, você quer morrer? Então vou que morra. Você desistiu? Então desista. Você não quer mais? Por mim tudo bem, levanta o outro. Deus não fez isso. Deus foi até onde ele estava. Porque Deus não desiste de nós. Ele sabe o momento certo onde ele precisa tocar em nossas vidas. E ele chega lá, toca, chama ele, acorda, o anjo manda ele comer, ele come e dorme de novo. O anjo chama de novo, fala, come de novo, e ele come. E olha que diz no versículo 8 de 1 Reis 19. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A força do alimento de Deus é que vai te fazer ir além. Se você um dia parar, desanimar, falar, não sei para onde ir, não sei o que eu vou fazer, comece pelo alimento de Deus, porque você vai ter forças, vai te renovar. A força do alimento de Deus levou Elias a caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Com a força daquele alimento, com a força do alimento de Deus, que Ele te dá todos os dias, na intimidade, na busca, conversando com parentes, com amigos, no trabalho. Deus fala o tempo todo, com a força desse alimento, você vai além. Mas Elias, então, ele se esconde numa caverna, e Deus entra na caverna novamente, não desistindo dele. E pergunta, né, Elias, onde você está? Por que você está aí? E ele diz que todos os outros profetas tinham sido mortos, só ele tinha sobrevivido. E no versículo 11, o Senhor diz, vem para fora, sobe um monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto.
E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo ficou à entrada da caverna. Queridos, Deus sabia como estava o interior de Elias, a tal ponto de não falar com ele bruscamente. A palavra dele diz que a voz que ele usou era mansa e suave, dizendo: vem para fora, Elias. É isso que ele fala com você de uma forma mansa e suave. Vem para fora. Vem para mim. Deixa eu te curar. Houve ventos, terremotos, houve fogo. A presença de Deus causou tudo isso ali naquele ambiente. Mas com o filho escolhido dele, ele falou de uma forma suave. Vai haver barulhos, vai haver sim terremotos, mas a voz do Senhor vai falar comigo e com você de uma forma suave. A voz do Senhor é isso, irmãos, suave e mansa. E quando o Senhor fala com Elias, Elias sai, Deus fala com ele, faz algumas revelações, e a partir daquele momento Elias retorna, desafia Acabe novamente e cumpre a missão até Deus arrebatar ele. Mas naquele momento ele foi curado. E é isso que eu queria dizer para você nessa noite. Para ser curado do cansaço, do desânimo, só tem uma forma. Vá para a fonte de água viva. Só Cristo pode matar a sede. Nesse tempo você pode ver o quão importante a água é. Olha para essa vegetação, as árvores estão sem folhas, muitos pegando fogo, caindo, não há vida. Você não consegue respirar. É assim que nós nos tornamos, se não tivermos água do Senhor na nossa vida. Não ande, queridos, com o tanque vazio. Não tem carro que anda com o tanque vazio. Só a presença de Deus pode te curar, te renovar, te dar forças. Pode até chegar sobrecarregado, mas você vai sair leve. Porque ele disse: vinde a mim, os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O meu jugo é suave. Deixe o seu jugo e pegue o de Deus. Beba da fonte. Todos os dias vá à presença de Deus. Escolha um local, um canto e fale com Ele. Busque ser renovado. Porque eu te garanto, você pode até começar a sentir um leve cansaço, mas ele não vai se tornar um fadoso. Você vai ser renovado. A cura verdadeira só vai existir lá na sua intimidade, com o Pai, com Cristo. Eu estou falando do que todos nós aqui vivemos, mas sejamos mais intensos, sejamos mais entregues, sejamos mais fortes, com a força que não vem de nós, do nosso braço, mas a força que vem dele. Em nome de Jesus. Que Deus possa te direcionar. Em nome de Jesus. O senhor quer orar, pastor? Queria te convidar a fechar os seus olhos nessa noite. E pensarem no Pai, em Deus. Ele não é um Deus que abandona. Eu sei que é necessário, sim, passar por algumas coisas para que nós cresçamos, para que nós estejamos mais perto dEle. Mas Deus, Ele diz fortemente no meu coração, Ele não desiste de nós. Nós podemos até muitas vezes sermos farsa, mas Deus, Ele não desiste de nós. Mesmo que você seja improvável, Deus não desiste de você. Mesmo que você não queira, Ele quer você. A voz dele é suave e diz: vem para fora. Vem para fora.
Se alimente da minha presença, da minha palavra. Você vai ter força. A mudança não vem por você, vem por mim. Vá à presença do Senhor um dia, irmãos, e diga: Pai, eu não quero nada, eu só quero a sua presença. Eu vim aqui hoje só porque eu quero o Senhor. Eu quero passar um momento aqui que seja marcante para mim. Vá até a presença dEle. Sedento, peça água. Ele fez isso com a mulher samaritana. Ele faz isso comigo, com você. Porque o prazer dEle é te encher, é te abraçar. A voz dEle, irmãos, Ele te chama nessa noite. Vem para fora. Se alimenta de mim. Senhor, nós queremos nessa noite desejar o Senhor mais. Talvez, Pai, nós tenhamos sim te buscado, mas queremos ser mais intensos. Queremos, Cristo, fixar os nossos olhos em Ti apenas, que é o autor, é o consumador, é perfeito, é completo. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos conduzir para o íntimo, para aqueles locais onde não foi acessado ainda, para aqueles locais onde nós nos sentimos seguros. Que a força do Senhor que veio sobre Elias, sobre Moisés, venha sobre nós. Que possamos, Pai, ser fortes, fortes para ir adiante, para levar o Senhor, para construir uma vida sincera, uma vida reta, uma vida, Deus, pautada em Ti. Uma vida, Pai, que não se corrompe nem se desvia. Pode até ser que as obrigações sejam muitas, mas elas não podem nos tirar da Tua presença. Elas não podem, Pai, porque o Senhor está grudado em nós. É algo que faz parte, somos um com o Senhor. Que a fonte da vida possa ser vida em nós verdadeiramente. Que o Espírito Santo do Senhor possa vivificar. Cura, Pai, aquilo que eu não sei que há em mim. Cura aquilo que os meus irmãos que estão aqui não sabem o que está aí dentro. Tem coisas que só o Senhor pode acessar, tem coisas que nós nem lembramos, mas o Seu Espírito acessa. Acessa, Pai, esses corações nessa noite. Toca de uma forma muito grande, Deus. Faz algo, Pai, extraordinário. Não é, Deus, porque essas pessoas vão ser grandes, mas porque o Senhor os ama. O Senhor não quer ver ninguém abatido, ninguém cansado, ninguém desanimado, ninguém frustrado. O Senhor tem renovo, Pai. Estamos indo para um local novo, mas estamos indo com um coração novo também, Deus. Não estamos indo no físico, estamos indo, Senhor, com o coração ali, sabendo que ali o Senhor tem muito mais para nos entregar. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Nós declaramos que te amamos. Declare: Senhor, eu te amo.